como é que se planeia algo que parece impossível. Vamos descobrir uma ferramenta com mais de 100 anos de idade que continua a ser o segredo para gerir projetos gigantescos, desde arranha-céus a autênticas revoluções na agricultura. E olhe, isto não é uma questão hipotética, não. É o desafio real de um sistema chamado Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ou ILPF. É um verdadeiro quebra-cabeças logístico que se desenrola ao longo de mais de 12 anos. A complexidade é enorme e o risco de falhar sem um plano muito sólido é gigante. A mensagem aqui é bem clara. Não dá para improvisar num projeto desta escala. Pense bem, ninguém tenta construir um prédio ou pilotar um avião sem um mapa, um projeto detalhado que guie cada passo, do primeiro dia até o 13º ano. A questão é, como é que se desenha esse mapa? Pois bem, para construir um grande plano, não se começa com um software complicado. Começa-se com algo muito mais fundamental: fazer as perguntas certas. Pode parecer um paradoxo, não é? Para resolver problemas super complexos, não precisamos de respostas complicadas logo de início. O que precisamos, na verdade, é da coragem para fazer perguntas muito simples, muito diretas. É aqui que o planeamento a sério começa, na pura e simples curiosidade. As fontes da área agrícola sugerem este método, que é brilhante de tão simples. Ao responder a estas 6 perguntas para cada pequena ação, somos forçados a pensar de forma estruturada. É uma maneira fantástica de organizar as ideias e de distribuir tarefas. Mas há uma destas perguntas que se torna muito, mas muito complicada em projetos longos. E é exatamente aqui que essa ferramenta, tão útil, começa a atingir os seus limites. Gerir o tempo, as sobreposições e as dependências entre dezenas de tarefas ao longo de uma década inteira exige algo mais visual, mais poderoso. É preciso uma forma de conseguir ver o tempo. E para resolver este problema, a solução vem de uma invenção genial do início do século XX, que, acredite, continua a ser a base da gestão de projetos moderna. A história é a seguinte: em 1917, em plena guerra, esta ferramenta foi criada não para empresas, mas para o esforço de guerra. Só que a ideia de visualizar cronogramas provou ser tão eficaz que rapidamente se tornou um pilar na indústria. E a sua longevidade deve-se à sua simplicidade absolutamente genial. No fundo, é só isto. Um mapa. Um mapa que mostra para onde o projeto vai, o caminho que vai ter de percorrer e quanto tempo cada etapa dessa viagem vai demorar. Ok, olhando assim de repente pode parecer um pouco intimidante, mas na verdade é composto por apenas alguns elementos-chave. Vamos desmontá-lo para perceber como funciona. A base de tudo são só 2 coisas. No eixo vertical temos a lista de tarefas, o o quê. No eixo horizontal temos a linha do tempo, o quando. Esta estrutura super simples é a base de todo o seu poder. Depois, adicionamos os detalhes. As barras horizontais mostram a vida de cada tarefa, o seu início, o seu fim e quanto tempo dura. Os marcos, que normalmente são losangos, funcionam como alfinetes no mapa, assinalar momentos cruciais. E as setas de pendência, essas são as estradas que ligam as tarefas, mostrando a ordem em que as coisas têm de acontecer. E é aqui que a magia acontece. Num exemplo simples, como organizar uma audiência, a estrutura ganha vida. As barras mostram a duração das tarefas, o losango marca o evento principal e o mais importante, aquela seta. Ela cria a ordem, mostrando visualmente que a audiência só pode acontecer depois da preparação dos materiais. É a lógica do projeto transformada numa imagem clara. Muito bem, agora que já percebemos como a ferramenta funciona, vamos voltar ao nosso desafio inicial de 13 anos e ver como este gráfico o torna possível de gerir. Este é o panorama geral. Um ciclo que envolve plantar árvores, introduzir gado, colher grãos e madeira em fases que se prolongam por mais de uma década. O desafio não é só a duração. O verdadeiro problema em projetos complexos é a competição por recursos limitados, seja tempo, dinheiro, equipamento ou pessoas. Imagine esta situação. 2 tarefas críticas, como irrigar e pulverizar, estão agendadas para a mesma semana. O problema: as 2 precisam do único trator da quinta. Sem um plano visual, o conflito só seria descoberto em cima da hora, causando caos. Com o gráfico de Gantt, o gestor vê esta sobreposição semanas antes, e isso dá tempo para replanear e evitar a crise. Esse é o verdadeiro poder preditivo da ferramenta.
E isto leva-nos a um ponto crucial. Um gráfico de Gantt não é um documento que se cria no início e depois se esquece numa gaveta. É uma ferramenta viva. A sua verdadeira força está no acompanhamento. De um lado temos o plano original, do outro o progresso real, que é atualizado à medida que as coisas acontecem. A comparação visual entre o previsto e o realizado é o que o transforma numa ferramenta de controlo tão poderosa. A maioria dos softwares de Gantt tem esta funcionalidade genial, uma linha que marca o dia de hoje. Com uma simples olhadela é possível ver que barras já deviam estar concluídas, quais estão a decorrer e quais estão atrasadas. Identificar problemas torna-se uma questão de segundos. E isto leva-nos ao seu maior trunfo, a comunicação. Estima-se que um gestor pode olhar para um gráfico de Gantt bem atualizado e em cerca de 30 segundos perceber o estado geral e o cronograma de um projeto inteiro. É traduzir uma enorme complexidade numa imagem simples e universal. Seja um projeto agrícola de uma década, o lançamento de uma empresa ou um objetivo pessoal, a capacidade de visualizar o caminho à frente é o primeiro passo para tornar o impossível possível. A questão que fica é: qual é o seu grande projeto?